nós temos o entendimento que há a necessidade da Anvisa ir avançando em ajustes na regulação que trata dessa análise prévia dos quesitos sanitários. Nós temos uma resolução que cuida de estabelecer os critérios sobre os quais a área técnica trabalha, e fizemos uma discussão no sentido de propor alguns atos normativos que pudessem trazer mais uma condição melhor na articulação do trabalho entre a Anvisa e o sistema CEP-CONEP. O Dr. Norberto Reck, que ocupa a Gerência Geral de Medicamentos, vai fazer uma breve explanação e, na sequência, nós vamos abrir para discussão, mas eu explico também as tratativas que já mantivemos com a Procuradoria da Anvisa. Norberto. Boa tarde a todas e a todos. Essa proposta, na realidade, como o doutor Dirceu referiu, é resultado de ou melhor, é parte do processo de redefinição do marco regulatório na área de pesquisa clínica. Ou seja, nós temos hoje duas resoluções que tratam de pesquisa clínica, a 81 de 2008 e a 39 também de 2008, mas cuja revisão necessita de uma definição no âmbito da do CONEP, para que depois nós agreguemos essas decisões no processo regulatório no âmbito da Anvisa para anuência de processo de pesquisa clínica. E, portanto, nós estamos num período de transição. Não poderíamos deixar que esse período ficasse sem absolutamente nenhuma intervenção no sentido de agilizar o fluxo e o processo de trabalho na área de pesquisa clínica, na medida em que isso tem um impacto significativo nos resultados das demandas que são apresentadas à agência. E também não podemos deixar de apresentar algum tipo de intervenção na medida em que o nosso diagnóstico mostrou que cerca de 85% dos estudos ou dos pedidos de anuência que são apresentados à Anvisa são de estudos multicêntricos que já passaram por avaliação e aprovação de algumas agências regulatórias internacionais, cujos critérios são muito similares aos critérios adotados pelo Brasil. E isso certamente necessita de uma intervenção na medida em que nós podemos reduzir a complexidade do nosso olhar, focalizando naqueles itens de maior risco e de distinção em relação aos nossos critérios e aos critérios das outras agências, e também resguardando, obviamente, a responsabilidade da Anvisa no processo de definição de aprovação desses estudos ou não. Como é que é? É assim? Ok. A primeira questão, o escopo geral da proposta, que depois o Dr. Dirceu vai se referir a respeito da intenção de que sejam instruções normativas ou mesmo RDCs, a primeira questão diz respeito ao licenciamento de importação de produtos e medicamentos utilizados para a pesquisa clínica. Esse é um gargalo importante que os centros que realizam pesquisa clínica demandam soluções da Anvisa, e nós temos tido um trabalho importante, não só no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos, mas um trabalho conjunto com a área de portos, aeroportos e fronteiras. Já construímos um sistema de tecnologia da informação que possa permitir a aprovação dessas importações num primeiro momento. Essas definições elas estão regradas pela RDC 39 e pela RDC 81, e tratam de todos os produtos e medicamentos que são utilizados em pesquisa clínica, e a nossa proposta nesse momento está sendo de que a primeira licença de importação ela seja demandada diretamente na Anvisa. No entanto, todas as outras licenças de importação para a continuidade do estudo possam ser apresentadas e decididas no ponto de desembaraço dessas cargas. A PAF já fez um trabalho importante com a GGMed, nós já temos o sistema de controle de pesquisas clínicas, portanto, uma ferramenta de tecnologia da informação que, uma vez inserido o dado nesse sistema, na ponta do serviço, ou seja, lá em portos, aeroportos e fronteiras, que é responsável pela liberação
dessas cargas, pode tomar a decisão de internalizar ou não, autorizar ou não esses embarques e a nacionalização dessas cargas. E, portanto, nós precisamos uma complementação à norma que já está descrita na RDC 39 e na 81, através do mecanismo de tecnologia da informação que já está construído e testado. Esse é o primeiro ponto, e isso é um dos gargalos importantes. O próximo quesito, que também tem gerado grande interferência negativa no processo de trabalho da Anvisa e dos centros que realizam pesquisa clínica, e também das empresas que são as patrocinadoras dos estudos, é o que a gente chama de transferência global de responsabilidades do processo de anuência em pesquisa clínica. Ou seja, não é incomum, principalmente em estudos multicêntricos, a empresa ser responsável lá na matriz onde ela está localizada, no país onde está localizada, mas ela acaba contratando centros responsáveis por realizar a pesquisa clínica em outros países, por exemplo, como o Brasil. Se esse processo acontece depois de um pedido de anuência da empresa originalmente, e ela resolve contratar um centro que vai realizar a pesquisa, por força da norma atual, nós somos obrigados a fazer novamente um outro processo físico com as mesmas informações, passar pelas mesmas análises para conceder ou não anuência de um processo que já foi anuído previamente, né? Então, nós estamos apontando aí, nesse caso, primeiro, o estabelecimento de procedimentos regulatórios que tratem de compreender que essa transferência global de responsabilidade, ela é uma transferência global de responsabilidade para um processo de anuência que já foi avaliado e que, portanto, já está definido pela Anvisa, né? E que, portanto, pode ser simplificado no âmbito dos processos de anuência de pesquisa clínica no âmbito desta agência. E nós estamos, então, apontando a possibilidade de que nós tenhamos aí a emissão de um comunicado especial no processo de anuência clínica, de anuência de estudo clínico, que possa traduzir a informação de caráter formal e oficial da empresa original, transferindo para um segundo ou um terceiro a responsabilidade pelo estudo clínico nas mesmas condições em que ele foi anuído previamente, né? E esse processo, ele certamente contará com uma declaração que deve ser submetida, deve ser agregada ao dossiê de anuência para os estudos clínicos que forem autorizados no país. Com toda certeza, nós imaginamos que aqui nós teremos uma redução significativa, não só do volume de documento circulante, né, e uma redução da burocracia, mas uma aceleração no processo de tomada de decisão, com impacto no início dos processos de estudos de pesquisa clínica, o que faz com que o país possa ser mais competitivo nesse campo. O outro ponto de estrangulamento é a análise técnica dos processos de anuência e pesquisa clínica. Ou seja, hoje nós, como eu referi, nós temos o dado que aponta que cerca de 85% do conjunto de estudos demandados para a Anvisa, para serem submetidos à anuência ou não, são estudos multicêntricos que já foram analisados por outra agência regulatória com critérios similares aos brasileiros. Nós estamos apontando aí a possibilidade de incluir na regulamentação o reconhecimento dessas anuências de outras agências, o que não é reconhecimento mútuo ou prévio, é entendimento de que os critérios foram avaliados com as mesmas bases que as bases brasileiras, do ponto de vista regulatório, e focalizarmos a nossa avaliação naqueles pontos que dizem respeito ao risco para os voluntários dos estudos de pesquisa clínica que serão realizados no Brasil. E, obviamente, a definição dessas autoridades regulatórias internacionais está relacionada à matriz de critérios que elas utilizam para a concessão da anuência ou não, né? Nesse caso, certamente, isso é uma modificação em relação à RDC 39 e, portanto, nós estamos propondo aí uma simplificação que significa uma simplificação num período de transição. Porque, na medida em que a resolução 39, a partir das definições do CONEP,
ela seja colocada em consulta pública e nós tenhamos um novo marco regulatório, estas medidas serão incorporadas na nova norma, né? Portanto, é um período de transição para que nós façamos frente à demanda que nós temos hoje de estudos ou de anuências para estudos de pesquisa clínica. E aí os critérios, certamente a análise técnica será uma análise técnica baseada naqueles pontos que a Anvisa entenda como importantes sob o ponto de vista do risco sanitário envolvido nos estudos de pesquisa clínica, né? E nos casos, obviamente, em que existam dúvidas a respeito deste estudo, ou do desenho, ou da metodologia, ou do caráter técnico-científico da proposta de estudo clínico, com toda certeza a Anvisa mantém resguardada a possibilidade de exarar exigências e demandar documentos e outras comprovações e análises mais detalhadas. Portanto, nós não estamos abrindo mão do processo de responsabilidade sanitária no âmbito regulatório, no que diz respeito à pesquisa clínica. E estamos, a partir de agora, propondo uma análise a partir da sinopse do protocolo de estudo clínico, com informação que seja crucial, ou seja, nós vamos detalhar essas informações, adicionais àquelas já analisadas por outras autoridades regulatórias internacionais reconhecidas. O próximo, nós poderemos, como eu disse, no processo de anuência em pesquisa clínica, solicitar quaisquer outros documentos. Agora, um dos impasses importantes que nós temos hoje é uma grande dificuldade em termos do número de pessoas voltadas para análise de estudos de pesquisa clínica na Anvisa, né? Certamente nós temos aí pela frente concursos previstos, temos possibilidades talvez de recomposição do quadro de servidores ou expansão desse quadro. No entanto, este quadro tem que ser um quadro qualificado para esse tipo de atividade. Enquanto isso não acontece, neste período de transição, nós estamos propondo a normatização de um processo de cooperação com centros externos à Anvisa, que possam ser, a partir de instrumentos legais formalmente constituídos entre a Anvisa e estes centros externos que eu digo externos à Anvisa, localizados no Brasil, mas cooperação com centros de reconhecido conhecimento nessa área, para que nos ajudem no processo de avaliação desses processos de anuência em pesquisa clínica, com um detalhe de que, obviamente, serão mantidos como critérios de conveniamento ou de cooperação técnica a inexistência de conflitos de interesse para que seja viabilizada a possibilidade de análise dos estudos que são demandados pela Anvisa e sob a nossa coordenação, né? E, obviamente, que todos os processos de anuência em pesquisa clínica ficam sujeitos a esse mesmo controle. E uma característica importante é de que nós temos hoje, na área de medicamentos, cerca de 10% dos processos de demanda por anuência em pesquisa clínica referem-se não a medicamentos, mas a produtos para a saúde. E nós estamos fazendo uma proposição, obviamente acordada com o diretor que, neste momento, supervisiona esta área, de que os processos de anuência em pesquisa clínica para produtos para a saúde serão avaliados não mais pela Gerência Geral de Medicamentos, mas pela área de produtos para a saúde especificamente, né? Obviamente, numa cooperação nesse processo de transição e utilizando os mesmos mecanismos que a gente está apontando aqui. Resumidamente, é isso. Só, então, para esclarecer aos diretores, nós estudamos esse tema em torno da possibilidade de emissão de 4 instruções normativas. Uma delas que trata do reconhecimento de anuência em estudos multicêntricos já anuídos por agências reconhecidas e consideradas capazes pela Anvisa. Uma outra instrução normativa tratando do apoio externo
por meio de consultores ad hoc, como já existe na área de registro, para apoio à análise dos protocolos clínicos. Uma outra tratando da questão da GGTPS poder, então, ela própria se estruturar para análise dos estudos clínicos relacionados a dispositivos médicos, e uma última que trata da questão das licenças de importação e o início do funcionamento do sistema que foi estruturado com a participação da área de portos, aeroportos e fronteiras. Nós elaboramos a proposição dessas 4 instruções normativas com a intenção inicial de que, por essa via, nós poderíamos estabelecer o conjunto de decisões aqui. O processo foi à Procuradoria na semana passada, já no final da semana, e o Max chegou à conclusão que, na verdade, as alterações que se referem ao reconhecimento das anuências de estudos multicêntricos já anuídos por outras agências, a questão da determinação de que os estudos clínicos da área de dispositivos médicos, produtos para a saúde, fossem analisados por aquela área, dependeriam não apenas de uma instrução normativa da Resolução 39, mas sim a expedição de uma outra resolução por alterar a original, né? E também tem aí uma visão de que nós poderíamos, com a edição de uma resolução de diretoria colegiada, com uma instrução normativa só, resolver as 3 questões que estão colocadas aqui, né? Vou passar a palavra para o Max e depois a gente abre para discussão ainda em mais detalhes. Max. Bem, o processo ainda está sob a análise da Procuradoria, mas nós fizemos uma avaliação primária e já levantamos alguns questionamentos de ordem formal, que eu conversei com a área técnica. A gente entende que há uma alteração na RDC 39, que inclui alguns procedimentos, e aí se faz necessário essa alteração por meio de RDC e não por IN, e que as INs, na verdade, trata de um procedimento relativo à RDC 39, e por assim ser necessário, se faz apenas uma IN trazendo esses procedimentos, e aí eu especifico esses procedimentos em capítulos distintos nessa IN, então não há necessidade de 3 INs ou 2, discutimos algumas questões de motivação que não estão claras, mas que existem pela área técnica, e são diligências que serão tomadas pela área técnica junto com a Procuradoria para contribuir com a instrução do processo. É isso. Bom, nós, na verdade, aceitamos as ponderações e entendemos, claro, que a Procuradoria tem toda a razão quando indica essa questão. Nós tínhamos feito a análise prévia da possibilidade de tomar essas medidas apenas com a edição das instruções normativas, né? O que é importante para os diretores é que nós estamos falando de 4 temas aqui e que nós vamos ter de preparar agora, conforme a orientação da Procuradoria, o texto da RDC e as 2 instruções normativas para submeter à aprovação da diretoria. Mas, de qualquer forma, como o tema estava na pauta dessa reunião aberta, nós entendemos por bem trazê-los aqui para uma discussão pública. E as 4 questões que estão colocadas aí o reconhecimento da anuência de estudos multicêntricos já anuídos por agências eleitas pela Anvisa, a questão da liberação das licenças de importação via o sistema que foi estruturado para isso, a abertura da possibilidade do apoio de consultores ad hoc e a abertura de
responsabilidade na gerência geral de produtos para a saúde da análise dos estudos ou dos protocolos clínicos que se referem a estudos com equipamentos e materiais médicos, né? Nesse sentido, o que nós estamos entendendo é que o tema deverá voltar a outra reunião de diretoria colegiada, que nós estamos entendendo que isso pode acontecer, segundo o que a Procuradoria está nos dizendo, já na reunião próxima, na semana que vem, é isso, né, Max? E, certamente, por se tratar de uma RDC, a submissão por um período mínimo de 30 dias de consulta pública. Então, o tema deve retornar a uma reunião não aberta, mas só no sentido de ganharmos tempo para o quanto antes colocarmos o texto da resolução e das instruções normativas também, não há nenhum impedimento que isso seja feito, a uma consulta pública por um período de 30 dias. Bom, então é isso, eu vou abrir a discussão para manifestação dos diretores. Agenor. Não, eu só... Duas questões rápidas, Barbano. Eu acho que realmente é uma temática, né, que a gente precisa de resolver o mais rapidamente possível, principalmente porque a gente está vivendo num momento de grande desenvolvimento científico e tecnológico, e o Ministério da Saúde, a CONEP, tem buscado apoio para isso, né, e a gente precisa realmente de sinalizar com muita tranquilidade que nós fazemos parte de um programa para avaliação de pesquisa clínica que não pode fugir absolutamente dos parâmetros éticos que nós sempre defendemos e que o governo sempre defendeu. Nós já tivemos recentemente problemas, né, nessa questão da aplicação de recursos, né, em pesquisas clínicas que nós apoiamos e que o resultado não foi um resultado, quer dizer, o resultado não, a condução não foi uma condução ética e que trouxe problema para todos nós. O Ministério da Saúde enfrentou isso lá por 2005, 2006, a partir de um problema de um projeto de pesquisa, né, de malária no norte brasileiro. Então, eu acho que isso dá uma sinalização. Mas eu queria só saber uma questão, Barbano, não sei se Barbano e Norberto. Essa possibilidade de contratação de consultores ad hoc, por quem? Tá certo? Eu acho que isso é uma questão que nós temos que tomar cuidado de quem nós estamos falando, tá certo? Desses consultores ad hoc. Só essa dúvida que eu teria. Agenor, a proposição aqui é abrir a possibilidade de. A forma de fazer seria não de contratação, mas o que nós pensamos é em firmar termos de cooperação com instituições públicas que fazem e trabalham com pesquisa clínica, que pudesse, a partir do interesse manifestado de profissionais dos seus quadros, assumirem um compromisso com a Anvisa desse trabalho da análise dos protocolos. A possibilidade de que isso seja remunerado ou não, nesses processos de construção dos termos de cooperação, é que nós teríamos de definir, mas serão termos de cooperação que serão submetidos à diretoria colegiada da Anvisa e que, em princípio, tratam de cooperação técnica científica entre a Anvisa e instituições públicas. Essa é a ideia, que a norma não vai entrar no detalhe, ela apenas vai trazer a abertura da possibilidade de que isso seja feito, como já ocorre com processos de registro de medicamentos, principalmente os medicamentos biológicos. Eu concordo. Agora eu fico só nessa dúvida pelo seguinte, né? Porque essa é uma área que gera muito conflito de interesse, tá certo? Sim. Então a gente é só tomar esse cuidado. Eu não sei quais são os critérios que a gente vai fazer, com certeza a gente vai estabelecer esses critérios, mas ficar claro essas questões para a gente não cair no arapuca futuro. Claro. Então, eu acho suas preocupações são absolutamente pertinentes, nós também estamos muito preocupados com isso. Agora, o primeiro passo para depois chegarmos a esse detalhamento é a possibilidade de fazer, que aí a ideia é que esse é o tema da instrução normativa, né, Max? Isso não é o tema da resolução. Então, na instrução normativa que deve acompanhar essa resolução de diretoria colegiada, nós vamos tratar de abrir a possibilidade de que isso ocorra.
Jaime, alguma consideração adicional? Bom, eu só, então, vou primeiro agradecer ao Norberto o empenho do Max. O detalhamento dos textos nós devemos fazer chegar aos senhores com a pauta da reunião da diretoria colegiada, que vai acontecer no dia 2 de maio, quarta-feira, às 14 horas. Né? Então, nós devemos pautar isso. A reunião do dia 2, quarta-feira, que é a próxima reunião, não será reunião aberta, mas nós temos o entendimento de que esse é um tema de absoluto interesse. Como vai ser submetido à consulta pública, nós teremos a oportunidade depois de trazermos o texto final para discussão aqui. Eu tive uma consulta aqui fora de uma pessoa que disse que gostaria de, se houvesse possibilidade, fazer alguma manifestação sobre esse tema. Eu não consigo. Tá tudo bem? Então tá bom. Então eu ia consultar a diretoria, mas estão sinalizando lá que estão contemplados. Só então deixando claro que nós vamos trazer para a diretoria uma proposta de consulta pública de alteração da RDC 39 e 2 proposições de instruções normativas, ou uma só. A Procuradoria vai orientar na forma de apresentação desses atos normativos. Nós vamos pautar isso na reunião do dia 2 e, em aprovando, os textos serão submetidos à consulta pública por um período de 30 dias. Obrigado, Norberto, obrigado aos diretores também. Passamos ao item 2.13, proposta de consulta pública de resolução da diretoria colegiada sobre boas práticas de fabricação de excipientes farmacêuticos. Jaime. Thaís. É o item 3.
estamos superando o problema técnico. A vantagem de quando tem muita tecnologia é isso, sempre tem um problema técnico, né? Tem a chance de ter um problema técnico. Na sequência, nós temos processo em grau de recurso e, na verdade, com todas as solicitações feitas de julgamento em sigilo, nós ficamos apenas para julgar 2 processos em grau de recurso da área de alimentos e depois na área de medicamentos nós temos 6 processos. Eu acredito que o pessoal da GGA, então, nós podemos inverter a pauta, Agenor e Jaime, e passarmos para o item 2.21, que é a planilha 11 de 2012 da Gerência Geral de Alimentos. Nós temos 2 processos de uma mesma empresa para serem julgados e nós poderíamos, então, passar ao julgamento desses processos, cuja a relatoria inicial está sob responsabilidade do Dr. José Agenor, e da planilha, então, Agenor, os itens 1 e 2, uma vez que o item 3 teve pedido de julgamento em sigilo aprovado. Agenor. Obrigado, Dirceu. Estou aqui com o nosso pessoal da área de alimento. Então, como você disse, são 2 processos. E tem um pedido de sustentação oral do Birajara Marques. Birajara está aí? Tá aí. Então, inicialmente, é o processo 25019 002375/01. Assunto da petição, recurso administrativo referente à petição de revalidação de registro. A petição inicialmente foi indeferida de acordo com o seguinte parecer. A petição indeferida de acordo com o artigo 11 da resolução RDC número 204/2005, com o item 4.3 da resolução número 16/1999, com os artigos 21, 23 e 56 do Decreto-Lei 986/1969 e com o item 3.1 da Resolução RDC número 259/2002. Quer dizer, foram muitas consultas. No site declarado no rótulo do produto ainda constam finalidades e alegações distintas das aprovadas e permitidas para o produto no link. Para que serve a lecitina de soja? Resposta, entre aspas. A lecitina de soja serve para auxiliar na saúde e proteção do fígado, ajudar a diminuir os níveis de colesterol e triglicérides, auxiliar no transporte adequado da gordura, além de ajudar a melhorar a cognição, memória e concentração, fecha aspas. A decisão da Coral, em 9/3/2002, por unanimidade, foi: a Comissão de Análise e Instrução de Recursos de Alimentos recomenda negar provimento para o recurso em questão de acordo com o seguinte parecer. A comissão entende que a empresa não demonstrou erro na análise técnica, pois, conforme estabelece o item 4.3 da Resolução número 16 de 1999, Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Novos Alimentos e ou novos ingredientes, qualquer informação ou propriedade funcional ou de saúde de um alimento ou ingrediente veiculada por qualquer meio de comunicação não poderá ser diferente em seu significado daquela aprovada para constar em sua rotulagem. Apesar de a empresa argumentar que cumpriu a segunda exigência técnica no prazo estabelecido pela Resolução RDC número 204/2005, aprova no processo de que, após a protocolização da resposta à exigência técnica,
ainda constavam alegações que contrariavam os itens 4.3 da Resolução número 16 de 1999, os artigos 21, 23 e 56 do Decreto-Lei número 986 de 1969, e o item 3.1 da Resolução RDC Anvisa número 259/2002. Vocês querem complementar ou não há necessidade? Tá ok? Tá certo. O Birajara, você pediu para fazer naquele microfone, por favor. Liga o microfone. Boa tarde a todos. Eu pediria, por uma questão de ordem, se fosse possível, juntar o julgamento dos dois, porque, de fato... A alegação, depois a defesa é a mesma. Sim. Exatamente. Então, atendendo à solicitação, a Agenor vai passar a leitura do relatório sobre o item 2.22. 2212. Isso. Então, o item 2212 é o processo número 25019 00238-01. A petição referente a esse processo que eu acabo de citar foi indeferida de acordo com o seguinte parecer. A petição indeferida de acordo com o artigo 11 da Resolução RDC número 204/2005, com os itens 4117 e 4118 da Resolução número 19 de 1999, com o item 3.5 da Resolução número 18 de 1999, com os artigos 21, 23 e 56 do Decreto-Lei número 986 de 1969 e com o item 3.1 da Resolução RDC número 259/2002. No site declarado no rótulo do produto, ainda constam finalidades e alegações distintas das aprovadas e permitidas para o produto no link. Para que serve o ômega 3 ou óleo de peixe? Aspas. Resposta, abre aspas de novo. O ômega 3 ou óleo de peixe serve para auxiliar no equilíbrio dos níveis de colesterol e triglicérides, aumenta o HDL ou bom colesterol, ajuda a proteger o coração, ajuda na diminuição de processos inflamatórios, é fonte de ácidos graxos, EPA e DHA. Fecha aspas. Decisão da Coral em 9/3/2002, por unanimidade. A Comissão de Análise e Instrução de Recursos de Alimentos recomenda negar provimento para o recurso em questão, de acordo com o seguinte parecer. A empresa não demonstrou erro na análise técnica, pois, conforme estabelece o item 4118 da Resolução número 19 de 1999, que é um regulamento técnico de procedimentos para registro de alimentos com alegação de propriedades funcionais ou de saúde em sua rotulagem, qualquer informação ou propriedade funcional ou de saúde de um alimento ou ingrediente veiculada por qualquer meio de comunicação não poderá ser diferente em seu significado daquela aprovada para constar em sua rotulagem. Apesar de a empresa argumentar que cumpriu a segunda exigência técnica no prazo estabelecido na Resolução número 204/2005, há provas no processo de que, após a protocolização da resposta à exigência técnica, ainda constavam alegações que contrariavam os itens 4117 e 4118 da Resolução número 19 de 1999, o item 35 da Resolução número 18 de 1999, os artigos 21, 23 e 56 do Decreto-Lei 986 de 1969 e o item 31 da Resolução RDC Anvisa número 259/2002. São os dois processos, eles são muito idênticos, muito parecidos, então eu passo a palavra, Dirceu, para o Birajara Marques, que quer fazer a sustentação oral. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todos. Como eu falei, são dois alimentos, ambos registrados há mais de 10 anos, e o que eu gostaria de pontuar é que as exigências formuladas foram duas exigências
uma para cada processo. Na do óleo de peixe existiam 3 itens, os 3 foram integralmente cumpridos, sendo que, em relação aos dizeres que constavam no site, constavam no site, a exigência é muito específica. Ela aponta exatamente aquilo que deveria ser retirado do site, tanto no caso do óleo de peixe, quanto da lecitina de soja. A empresa, ao cumprir essa exigência, ela retirou em absoluto tudo aquilo que foi solicitado na exigência. Ela fez de boa fé aquilo que foi solicitado pela agência reguladora. Ela cumpriu os 3 itens da exigência, no caso do óleo de peixe, e no caso da lecitina de soja, era apenas um item que era retirada específico. Tá? Eu vou fazer a leitura, se permitem, vou fazer a leitura do que apontava a exigência. Primeiro, no caso do óleo de peixe, dizia o seguinte: no site constam os seguintes benefícios para o produto em questão. Auxilia no equilíbrio dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Aumenta o HDL, ou colesterol bom. Ajuda a proteger o coração. Ajuda na diminuição de processos inflamatórios. Auxilia na saúde do sistema nervoso e visão. E fonte de ácidos graxos, EPA e DHA. E fala ao final: assim a empresa deve retirar tais frases do site indicado e enviar comprovação de que cumpriu esta exigência. A empresa, ao cumprir a exigência, fez exatamente aquilo que estava apontado na exigência. Retirou estas frases do site. Tanto no caso do óleo de peixe, quanto no caso da lecitina de soja. A empresa cumpriu o que estava contido e apontado na exigência. Entendendo que havia cumprido todos os itens das exigências, a empresa aguardava o deferimento da renovação dos registros. Repito, são 2 alimentos já comercializados há mais de 10 anos. Só que ela foi surpreendida em fevereiro de 2012 com o indeferimento do pedido de renovação, e a única motivação para o indeferimento de um produto e do outro foi a questão do site. A empresa, ao tomar conhecimento que, além do que havia sido apontado na primeira exigência, existia um outro dizer, a empresa imediatamente também retirou do site essa outra frase e, com recurso, comprovou que alterou o site. Então, a empresa, desde o primeiro momento e depois no recurso, demonstrou que, de boa fé, sempre quis atender o que a Anvisa exigiu. O que ocorre, repito, na exigência formulada, ela foi específica: retire do site as frases tais. Isso a empresa fez. E ela foi surpreendida, então, no indeferimento com outra frase que também constava no site. Então, a empresa, em todo momento, buscou atender, como de fato atendeu, o que a Anvisa solicitou. Por isso, entendemos que, inclusive, como não há uma questão de segurança envolvida, a empresa atendeu exemplarmente, repito, são 2 produtos há mais de 10 anos no mercado, a empresa entende que deve ser dado provimento ao recurso para conceder a renovação. E é importante só reafirmar que no recurso foi apresentado a tela do site, demonstrando que aqueles dizeres apontados somente no indeferimento também já foram excluídos do site. Então, por isso, a empresa pede deferimento dos recursos dos 2 casos. Bom, eu vou abrir a discussão. Eu tenho aqui só 2 dúvidas, as 2 são simples, a consequência delas é que eu não sei. Os itens 4117 e 4118 da resolução 19 de 1999 trata de rotulagem ou trata de propaganda ou veiculação de informação sobre o produto? O item 4118 diz o seguinte: qualquer informação ou propriedade funcional ou de saúde de um alimento ou ingrediente veiculada por qualquer meio de comunicação não poderá ser diferente em seu significado daquela aprovada para constar em sua rotulagem. Então, ele trata também da publicidade. Aí, a minha pergunta é: concedido um registro e encontrado no site uma informação dessa,
o procedimento da Anvisa é abrir um processo em relação à publicidade ou cancelar o registro do produto? Atualmente, bom, se fosse em um momento que não fosse revalidação de registro, se fosse verificada a inadequação no site, seria enviada a denúncia à gerência que trata da publicidade para abertura de processo administrativo. Nesse caso, foi feito as duas coisas, não cancelamento. Foi feita uma exigência, porque o processo estava em análise. E o site, esse site da empresa, estava citado no rótulo do produto. Então, fazia indiretamente no rótulo referência. Quando a gente entrava lá, estava a irregularidade. Então, foi feita a denúncia à gerência que cuida da publicidade para abertura de processo administrativo e, ao mesmo tempo, feita a exigência técnica para a empresa adequar o produto. Bom, aí, só para complementar, a minha dúvida, então, vai para a Procuradoria. Eu estou entendendo que o item citado diz que a informação não pode ser diferente. Bom, se constata que a informação é diferente, o que coloca em questão é o registro ou é a informação que está sendo veiculada? Tendo em vista que a Anvisa pode agir tanto em uma coisa quanto a outra, é plausível você impedir o registro do produto por uma veiculação de informação, ou é mais apropriado aplicar as penalidades, ou as duas coisas são cabíveis de serem feitas, como é o caso que o pessoal está fazendo? Se me permite, desculpe interromper, mas é que, na realidade, como foi mencionado, ocorreu a abertura de um processo também fiscal de investigação de publicidade, então pode ocorrer um bis in idem numa dupla sanção, perda do registro e um auto de infração que também pode gerar. Sim, isso eu sei. Por isso que eu estou perguntando para o procurador se, do ponto de vista sanitário, isso é cabível e é razoável. Pois é, está dentro da razoabilidade. O que a gente tem aqui, na verdade, são momentos distintos. Um momento de revalidação do registro, que eu considero uma regra estabelecida, quesitos que eu devo observar. Um deles é que não conste informação diferente do que foi aprovada, e aí ele já tem um registro para revalidar. Então, nesse momento da revalidação, eu vou avaliar sob esses critérios. Se não se trata de revalidação, o cancelamento do registro, e aí a questão de se apurar mediante auto de infração, de um processo, um contencioso sanitário, que deve existir nesse momento, tem que avaliar aquela irregularidade existente no produto, aquela infração, ela combina com a necessidade, inclusive, do cancelamento ou até de uma suspensão cautelar do produto, do registro do produto, que está causando prejuízo. Aí a administração precisa avaliar isso dentro de um contexto técnico, a razoabilidade de qual medida a ser tomada, se é necessário um cancelamento. Só que, pelo que eu estou entendendo aqui, nós estamos num momento do registro, de revalidação do registro, em que são observados requisitos objetivos. E que a princípio, durante a análise, não se observava. Aí foi feita uma exigência, considerando essa adequação. Essa adequação aconteceu ou não? É isso que precisa ser avaliado. Entendi. Caso não tenha acontecido, o procedimento ele é razoável do ponto de vista sanitário, o entendimento jurídico que esse é um motivo onde tanto uma questão quanto a outra precisam ser avaliadas, a concessão ou não do registro e a adequação ou não das informações prestadas. E aí eu quero dizer que ele é legítimo sob o ponto de vista jurídico. Se ele é razoável ou não sob o ponto de vista técnico, aí a Procuradoria não tem. Bom, e aí então tem uma dúvida que a empresa está alegando que atendeu às exigências, e a equipe técnica está dizendo que não atendeu às exigências. Acho que seria interessante a gente confrontar essa alegação com a constatação de vocês. E estou passando a palavra ao Jaime, que pediu para usar, para se manifestar também. Jaime. Existem alguns pontos nesse processo que, de qualquer forma, eu vou querer fazer uma apreciação mais detida, então eu já adianto que eu vou pedir vista desses dois processos. Mas eu queria observar o seguinte, eu preliminarmente, tá, a minha avaliação a respeito dessa questão é a seguinte, talvez nós estejamos misturando questões atinentes a registro de produto e questões atinentes a
divulgação desse produto, a propaganda, por uma questão que na verdade é uma peculiaridade desse caso, pelo fato do rótulo mencionar um site. Eu não ouvi informações aqui a respeito de problemas no rótulo do produto, a não ser pela informação de um site, onde no site estão divulgando indicações do produto que não são as indicações aprovadas. Não é? Eu, sinceramente, não estou seguro de se essa situação é uma situação de problema na rotulagem do produto que justificaria o indeferimento do registro, da revalidação do registro do produto. Tá? Eu tendo a entender isso como problemas de promoção, de propaganda do produto que ocorrem no site onde esse produto é divulgado. Nesse sentido, eu creio que, de fato, além da questão do registro propriamente dita, existe uma questão de apuração de eventual infração na divulgação desse produto no site. Mas, preliminarmente, entenderia que isso não é uma questão para ser avaliada no registro, na revalidação do registro, mas sim uma apuração de uma eventual infração à legislação de propaganda. Sim. Antes de retornar a palavra à equipe, só aproveitar a oportunidade aqui que o Jaime abriu de discutir esse tema, né? Eu entendo que pode ser que as duas questões estejam sendo tratadas ao mesmo tempo, mas me parece que o que leva a equipe a agir dessa forma é a própria resolução que coloca essa limitação no seu item 4.118. E estou entendendo também, e aí acredito que seja a dificuldade da própria GGALI, porque se você tem objetivamente algo dizendo isso não pode acontecer, aí você está na fase de revalidação do registro, você observa que está acontecendo, você solicita por uma exigência que as informações que estão disponíveis sobre o produto sejam corrigidas. E não há um atendimento dessa exigência por parte da empresa, ocorre que você mantém no mercado um produto com o registro, cuja empresa que teve a oportunidade de corrigir as informações para adequação, pode manter até que se apure uma eventual infração sanitária. Então, eu estou só fazendo um contraponto. Eu entendo o que o Jaime está colocando, acho que ele tem razão, mas me parece que o que gera essa dubiedade é a própria resolução, e não me pareceu que a equipe tenha de pronto indeferido a renovação pela existência das informações. O que houve foi uma solicitação para que a empresa modificasse as informações disponíveis no portal. Mas eu entendo o que você está dizendo, porque se não tivesse o site citado no rótulo, talvez o registro já teria sido concedido, porque não há uma vinculação objetiva de uma informação com a outra, a não ser pelo portal. E acho que tem de avaliar isso sim, se esse é o momento ou não. Acho perfeito que o Jaime se debruce um pouco mais sobre isso. De um outro lado, eu ainda continuo interessado e acho que a gente esclarecer essa divergência de manifestação entre o que a empresa coloca, que no entendimento da empresa atendeu a exigência, e no entendimento da equipe a exigência não foi atendida integralmente. Eu queria só colocar uma questão. Bom, primeira coisa é deixar claro, né, que o nosso regimento ele é claro ao dizer que qualquer dúvida que algum diretor tem, ele tem todo o direito de pedir vista do processo. Eu só queria fazer uma constatação seguinte: a resolução 19 ela foi aprovada em 30 de abril de 1999. Ela aprova o regulamento técnico de procedimentos para registro de alimento com alegação de propriedades funcionais ou de saúde em sua resolução. Em seu item número 4 da documentação, ela fala: para efeito deste regulamento, o interessado deve apresentar, além dos documentos exigidos, conforme legislação específica, a seguinte documentação. Aí vem: registro de alimentos com alegação de propriedades funcionais ou de saúde em sua rotulagem. Precisa relatório técnico científico, denominação do produto, finalidade do uso, recomendação
de consumo indicada pelo fabricante, descrição científica dos ingredientes do produto, composição química, descrição, texto, tal, e assim. Qualquer informação ou propriedade funcional ou de saúde de um alimento ou ingrediente veiculada por qualquer meio de comunicação não poderá ser diferente em seu significado daquela aprovada para constar em sua rotulagem. Então, acho que a gente pode até trazer essa discussão, sabe, Ubirajara? Eu acho que é até importante que traga, mas o pessoal nosso que avaliou dentro do processo, eles agiram com absoluta retidão e imparcialidade. Você está trazendo um tema novo, que é um tema novo para a própria diretoria. São questões que constam de obrigatoriedade para registro e que a gente está levantando aqui, a diretoria está levantando a possibilidade da gente rediscutir. São duas coisas diferentes. A equipe, ela atuou com absoluta retidão no cumprimento das normas que regem esse tipo de produto. Só queria fazer essa constatação para não dar, não dar margem de que qualquer outro tipo de interpretação em relação ao papel da equipe técnica e da Coral GGALI que analisou o recurso. Obrigado. Ficamos ainda... Sim, eu acho que é importante, porque quando retornar o tema, o Jaime vai fazer as vistas, mas se nós já tivéssemos um pouco mais de clareza em relação a isso, nos ajudaria depois Não, em relação a essa divergência, que no entendimento da empresa ele cumpriu integralmente a exigência. E no entendimento da equipe técnica isso não aconteceu. Então, só para esclarecer isso, você precisa falar no microfone. Para ficar mais claro, eu vou pegar o processo de óleo de peixe, né, e vou ler a exigência e o que ficou no site. No site declarado no rótulo do produto, constam finalidades e alegações distintas da aprovada e permitidas pelo produto em desacordo ao item 4117 e 4118 da Resolução 19 de 1999, ao item 3.5 da 18, ao Decreto-Lei 986 e a Resolução 259 de 2002. No site constam os seguintes benefícios, entre aspas, para o produto em questão. Auxilia no equilíbrio dos níveis de colesterol e triglicérides, aumenta o HDL ou colesterol bom, ajuda a proteger o coração, ajuda a diminuição dos processos inflamatórios, auxilia a saúde do sistema nervoso e visão e fontes de ácidos graxos EPA e DHA. Nenhuma dessas alegações ou frases foram aprovadas para o produto óleo de peixe em cápsula da empresa. A única alegação para o produto é: o consumo de ácidos graxos ômega 3 auxilia a manutenção dos níveis saudáveis de triglicérides, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Assim, a empresa deve retirar tais frases do site indicado e enviar comprovação de que cumpriu a exigência. Então, a exigência, ela citava todas as irregularidades, sem citar um link específico para a irregularidade. E o que continuou no site, no link específico de para que serve o óleo de peixe ou ômega 3, estava: o ômega 3 ou óleo de peixe serve para auxiliar no equilíbrio dos níveis de colesterol e triglicérides, frase que constava na exigência pedindo para tirar. Aumenta o HDL ou o bom colesterol, também estava na exigência. Ajuda a proteger o coração, também. Ajuda a diminuição de processos inflamatórios, também estava. E é fonte de ácidos graxos EPA e DHA, também. Então, assim, na realidade, ela tirou parte das informações irregulares. Continuou constando. Em nenhum momento a gente citou um link específico, mas citou a irregularidade e o item da legislação que diz que a informação do site não pode ser diferente da rotulagem. Bom, fica concedidas vistas ao Jaime. Eu vou reforçar aqui a questão que o Agenor traz, porque eu acho que é fundamental em dois sentidos. Primeiro, em preservar o trabalho das equipes na Anvisa, né? Mas, em segundo, porque, de fato, e acho que isso é importante também para as equipes técnicas, né? Essas reuniões abertas, elas cumprem um papel que a Anvisa até então não era habituada a conviver. O pessoal da gerência de medicamentos, que desde a primeira reunião aberta ao público já vem debater aqui os seus posicionamentos, acho que já se acostumou um pouco mais com isso, né? A
coordenação de instrução de recursos da GGMED. E acho que o que acabou acontecendo no caso da GGMED é que, de fato, em determinados momentos nós descobrimos que a própria norma precisava ser aprimorada, em outros momentos, quando vem se debater em público o entendimento técnico, por vezes se chega à conclusão que o entendimento ele ficou muito carregado da discricionariedade e foge, muitas vezes, à interpretação que quem está de fora dá à norma, né? Então, nós continuamos achando que esse processo ele é fundamental, ele vem fazendo bem a relação da Anvisa com os setores todos, e do ponto de vista das equipes, quando há qualquer questionamento, inclusive por parte dos diretores do procedimento, também é no sentido de que qualquer decisão nossa, seja a da área técnica ou depois passando aqui pelo crivo dos recursos em instância de diretoria, que sejam as mais transparentes e as mais compreensíveis e as mais respeitosas ao normativo que nós mesmos fizemos, né? Com a vantagem de quando a diretoria colegiada verifica que há normativos que podem implicar em avaliações distintas, que nós precisamos corrigir os atos normativos, e isso é competência da diretoria colegiada em fazer. Então, como eu estou falando isso tudo, explico, é que nós estamos agregando ao julgamento em diretoria colegiada de processos de áreas num processo crescente. Nós teremos e queremos que ainda esse ano, o mais rapidamente possível, todos os processos sejam de fato julgados em sessões abertas. E nós estamos nos esforçando para isso e queremos muito que todas as equipes técnicas e as empresas tenham a compreensão da importância dessa medida, mas que é um processo de construção, de acostumar. Então, que nós todos nos sintamos tranquilos em vir aqui, ouvirmos os argumentos das empresas e assumirmos a responsabilidade de fundamentarmos os nossos argumentos o máximo possível para que tenhamos clareza e tranquilidade no julgamento dos recursos. Eu agradeço muito a presença da equipe da GGALI e do representante da empresa. E ficam, então, concedidas vistas ao Jaime Oliveira dos processos dos itens 2211 e 2212. O item 2213 está para julgamento em sigilo. O item 222 foi o item que nós retiramos da pauta porque havia aprovação para julgamento em sigilo na reunião passada. Thaís resolveu a questão técnica. Nós vamos voltar, então, ao item 213 da pauta. Bom, agora sim, né? Esse item é sobre boas práticas de fabricação de recipientes farmacêuticos. É uma proposta de consulta pública da área. Hoje a gente tem atualmente boas práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos e trata-se de uma lacuna regulatória. Então, nós não temos isso ainda na casa. Como eu falei, ela dispõe de boas práticas de fabricação de recipientes farmacêuticos. Apenas para deixar claro, recipiente farmacêutico é qualquer componente que não seja o ativo numa formulação de um medicamento. Então, a proposta é sobre boas práticas nesse tema. Qual que é a relevância do assunto? Atualmente, como eu disse, não há uma regulamentação específica. Hoje, as empresas e a vigilância sanitária, ela utiliza para inspecionar a 249, que é uma RDC de boas práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos. E isso tem trago muito transtorno para a gente quando, no ato de uma licença, de uma inspeção sanitária, da dificuldade de se aplicar uma legislação específica. Então, a 249 ela não atende os critérios utilizados para recipientes, dada a sua diversidade, complexidade e particularidade. Então, as boas práticas para ativa ela é muito mais complexa, muito mais completa, e nós achamos por bem criar uma norma específica para recipientes, para insumos farmacêuticos não ativos.
Como eu disse, é uma grande dificuldade das inspeções sanitárias nesse campo, porque as vigilâncias sempre nos cobram muito qual norma aplicar, como iremos trabalhar. Eles não conseguem colocar a 249 porque ela realmente não se aplica em determinados momentos para essas empresas. Então, é uma grande dificuldade. E, ao mesmo tempo, há uma grande necessidade de ter uma norma específica para recipientes, visto que ele tem um grande impacto na fabricação desse medicamento. A norma ela traz requisitos gerais, né, de boas práticas, como é o gerenciamento da qualidade, aspectos de pessoal, edifícios, instalações, equipamentos, documentação e registros, controle de materiais, produção, embalagem, rotulagem, expedição, controle de qualidade, reclamação, recolhimentos e devoluções. É uma norma que ela é bem abrangente, ela não é tão detalhada como a 249, que é para ativo, e eu acredito que ela não vai ter grandes impactos para o setor. Um destaque que eu trago aqui, que eu acho que vale a pena, é empresas que produzem recipientes não farmacêuticos, com grau não farmacêutico. Elas poderão ter alguns requisitos a serem cumpridos, no caso, para instalações e alguns procedimentos, e nesse sentido a norma traz 12 meses de prazo para adequação para aqueles que ainda devem ter alguns itens para ser adequados. Então, a gente está dando um prazo de 1 ano para adequação. É isso, basicamente. Bem rápido. Vou abrir aqui a discussão. Eu gostaria de fazer, na verdade, 3 questões básicas, Thaís. A primeira delas é o seguinte: tem uma questão conceitual aqui que para mim não ficou totalmente clara. No caso dos ativos, nós tínhamos uma estimativa da existência de mais de 4.000 ativos e, portanto, com base nisso, sabendo que havia necessidade tanto de registro quanto de certificação e autorização, dá um corte em um grupo menor que ficou definido para isso. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é esse corte no caso dos recipientes? Isso é uma coisa. O modelo aqui, como a gente observa no artigo 3º, o fabricante de recipiente deve ser detentor de autorização de funcionamento e licença sanitária. Então, na medida em que não tem o corte do número de produtos, que eu imagino que sejam muitos, e esses fabricantes precisam de autorização de funcionamento e licença sanitária, claro que há uma relação entre o tipo de produto e quem fabrica, né? Então, essa questão conceitual para mim é importante, porque decorrente disso, eu teria a pergunta: quantas fábricas são no Brasil, e se isso implica em trabalho também com empresas que produzem fora do país, e como é que, de fato, se pretende lidar com essa separação do que é recipiente de grau farmacêutico e o que não é de grau farmacêutico, porque tem um conjunto de empresas que fabricam os mais diferentes produtos e que vão parar dentro da indústria farmacêutica. Corantes, os recipientes de fato, né, e produtos que eu estou entendendo aqui que esse conceito de recipientes, que tecnicamente a gente usa mais para formas sólidas, aqui você está falando qualquer produto que vá parar dentro de uma formulação farmacêutica que não é o ativo, se enquadra nessa norma. Nós temos noção da dimensão do que nós estamos falando aqui em termos de volume de produtos e de empresas que vão se envolver com essa norma? Só um esclarecimento. Atualmente, as empresas que fabricam esse tipo de produto, elas já devem ter licença sanitária e autorização de funcionamento. Elas já são autorizadas. Quem já está no mercado e que já vendem para as empresas farmacêuticas, no caso, o Brasil, né? Essa norma não será utilizada para fim de inspeção internacional em nenhum momento. Ela se aplica apenas para boas práticas de fabricação de recipientes de empresas que fabricam no Brasil.
E, atualmente, a gente já tem empresas que têm licença, autorização de funcionamento. As Visas já realizam inspeção nessas empresas. Eu não trouxe aqui o quantitativo de AF que a gente tem, talvez foi um erro meu. Mas, assim, nós temos bastante empresas e fabricantes de recipientes. Eu acho que... Então, mas é que eu quero entender direitinho. Tudo bem, nós podemos ter AFs de empresas que já atuam. Todas as empresas que atuam produzindo qualquer componente de formulação não ativo passam hoje por licença sanitária e controle sanitário do sistema de vigilância sanitária no Brasil. A maioria, sim. Então, essa que é a dificuldade. As Visas, essa demanda até é maior das Visas do que das empresas. Porque elas têm dificuldade na hora da inspeção de aplicar uma normativa específica. Agora, nós já identificamos algumas empresas que por isso que nós estamos dando prazo de 1 ano, que elas têm interesse em se adequar, mas como isso não tem certificado obrigatório, a gente em nenhum momento está falando de certificação aqui, a gente está falando de boas práticas, não estamos falando de certificação, nem daquele questão de... Mas autorização, sim, porque é o mínimo que essas empresas deveriam ter para existir no mercado farmacêutico. Porque lembra aqui que elas vão vender para a indústria farmacêutica e que esses produtos vão ser utilizados na formulação farmacêutica. Então, isso está dentro do escopo da lei, da 6360, que trata quais são os produtos que entram aí. Lá fala insumos farmacêuticos. Não entra no específico de se é ativo ou não ativo. Então, entra dentro desse arcabouço. E nós também... não entra naquele questão do rol de produtos ativos que você havia falado, não. Porque lá a gente está falando de 4.000 ativos sintéticos e para fins de certificação. Nesse caso, seria só autorização de funcionamento mesmo. E por esse motivo, né, por conta dessas empresas, nós já até visitamos algumas empresas que aí dentro do campo de atuação dela, o recipiente ele é um fragmento, né, porque ela tem 90% de outro tipo de mercado, e 0, alguma coisa aí do mercado farmacêutico, né? 99 de um mercado e 0, alguma coisa do mercado farmacêutico. E algumas nem têm interesse em se adequar, porque o que ela vende para o mercado farmacêutico é muito pequeno. Mas nós já visitamos algumas instalações e elas têm condições de se adequar. Então, são pequenas alterações no processo dela para adequar a questão farmacêutica que ela conseguiria se adequar. Principalmente o óxido de zinco, que nós temos um exemplo aqui. Vocês imaginam quem faz óxido de zinco hoje no país, né? Então, foi uma dessas que nós visitamos. Ela tem condições de se adequar, sim, porque essa norma, nós avaliamos que ela não tem um impacto muito grande no setor. Apenas que ela deve ter, uma empresa de química fina deve ter procedimentos mais específicos, uma garantia para tratar esse assunto. De repente, dependendo do tipo de produto, uma área dedicada para fazer esse produto ou não, dependendo das condições que ela se adequar. A gente não está falando de validação, não está falando de nada disso nessa norma. É uma norma mínima de critérios de boas práticas de fabricação. Por esse motivo, nós consideramos a norma bem tranquila de se trabalhar e demos o prazo de 1 ano para aquelas empresas que não se regularizaram ainda, que a gente sabe que algumas não se regularizaram, por informação da própria vigilância, que elas têm esse prazo para se adequar a essa norma. Essa que é a questão. Mas, assim, objetivamente, nós não temos uma delimitação de produtos e empresas que estariam sendo abrangidas pela norma. Aí eu tenho mais 2 dúvidas só. Vou usar 2 exemplos. Amido de milho e açúcar. Nem os moinhos e nem as usinas de açúcar têm qualquer relação hoje direta com o sistema de vigilância sanitária. Isso implica que essas empresas também estariam envolvidas? Isso é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, para aquelas empresas que importam esses recipientes, qual é a exigência desse recipiente importado? Quando nós vamos ampliar ou fazer alguma exigência para o recipiente brasileiro, como é que nós vamos dar uma questão isonômica para os recipientes importados? Vocês chegaram a pensar nisso? Não, hoje essas empresas que importam insumos farmacêuticos, independente de recipientes ou ativos, elas já devem ter autorização de funcionamento. Não, elas já têm autorização. Quando a indústria farmacêutica diretamente importa de um fornecedor seu fora do Brasil. Não, isso não abrange aqui neste momento. É porque aí não há necessidade de certificação,
não há necessidade de criar regras para fora, enfim. Mas não tem nesse sentido até nós porque... podemos imaginar que pode ficar mais fácil comprar açúcar de uma usina de açúcar chinesa ou indiana do que comprar açúcar de uma usina de açúcar no Brasil. Mas assim, acho que é importante só esclarecer isso. Então, é possível que uma indústria farmacêutica que atua no Brasil importe esses produtos sem qualquer controle sanitário da nossa parte, a não ser a declaração de origem, tal, que é uma coisa normal do processo de importação. E a outra questão que eu fiz como é que ficam usinas de açúcar, moinhos que obtêm amido e etc. Porque eu coloquei, algumas empresas que têm interesse em vender para o mercado farmacêutico, elas vão ter que se adequar, como já deveria estar adequadas, porque, teoricamente, uma empresa que adquire produtos hoje, ela tem que qualificar seu fornecedor. Então, seu fornecedor tem que estar qualificado, tem que cumprir boas práticas, ela deveria inspecionar esse fornecedor, se ele é brasileiro ou importado. Então, teoricamente, essa regra já existe para o mercado brasileiro. Ele já existe as boas práticas de fabricação de medicamentos, já exige que as matérias-primas sejam adquiridas de fornecedores qualificados. Isso já é um pré-requisito, independente se ele é ativo ou não, independente se ele é material de embalagem ou não. Então, qualquer fornecedor para a indústria farmacêutica, ela já tem que estar qualificada. Então, teoricamente, as empresas farmacêuticas brasileiras estão adquirindo, seja qualquer um desse mercado, ele já deve ser um fornecedor qualificado e que cumpra as boas práticas. Agora, a questão maior que a gente está defendendo aqui é o quê? Que boas práticas? Hoje eu tenho Visa que usa 249, exige validação, exige um monte de itens para uma empresa de química fina, que é bem diferenciada de uma empresa farmacêutica, e ela não cumpre, ela não consegue ter licença sanitária. Então, a ideia aqui é trazer regras claras, objetivas. A gente avalia que essa norma não traz nada assim muito extremo nesse sentido. É uma consulta pública até para a gente sentir do mercado como eles estão trabalhando esse tema, né, até para a gente sentir mesmo, e trazer um pré-requisito mínimo de boas práticas como instrumento tanto para as empresas como para a vigilância sanitária, que essa é a maior dificuldade hoje. A gente não tem nenhum critério de cobrança de boas práticas numa inspeção sanitária, por exemplo, até no investigativa. Se chegar a esse ponto de investigativa, a gente vai aplicar 249 no que couber. No que couber o quê? Então, a gente não tem esse pré-requisito claro e nós sentimos muita dificuldade nisso. Hoje, a gente também tem, para encerrar, a gente também tem as notificações de insumos reprovados, e a quantidade maior de insumos reprovados hoje, pelas notificações, são recipientes fabricados no Brasil. Então, também já é um ponto de atenção, de alerta nosso, que nós temos várias notificações de insumos reprovados de recipientes brasileiros. Então, assim, as empresas nos notificam, fabricantes de medicamento, farmácias de manipulação, elas têm notificado que o insumo farmacêutico recipiente fabricado no Brasil possui problema e possui reprovação no sentido de qualidade do produto. Jaime. Barbano, eu acho que, dando o texto que a gente já tinha passado com a GGIMP e agora com base nas suas perguntas, eu olhando alguns outros pontos do texto, o que eu percebo é que a resposta para as suas duas perguntas é sim. Sim, no seguinte sentido. Todos os fabricantes de recipientes que fornecem para a indústria farmacêutica, de produtos, recipientes que são fornecedores da indústria farmacêutica, vão estar sujeitos a essas boas práticas? Sim. Vai criar uma diferenciação, ou pode criar alguma diferenciação em relação ao nível de controle, ao nível de fiscalização, em relação a quem está sob nossa jurisdição brasileira, em termos de fiscalização, e quem não está sob nossa jurisdição? Sim. Não é? Aqui, provavelmente, a vigilância sanitária vai, quando for inspecionar uma fábrica fornecedora de recipientes para a indústria farmacêutica, vai levar em consideração essas normas de boas práticas. Né? Fora do país, a gente só conseguiria esse mesmo efeito se agregasse a certificação, por exemplo, das empresas que fabricam recipientes lá fora, o que, obviamente, é impossível de ser feito com o atual modelo que a gente tem de certificação. Não tem como fazer uma coisa dessa. Então, a resposta às duas questões é sim. Agora, em relação à primeira questão, a minha ponderação é o seguinte: muito embora pegue todos os fornecedores
de recipientes para a indústria farmacêutica é uma norma que, sob o ponto de vista sanitário e de controle desse tipo de produto, interessa para a Anvisa? Essa é uma questão. E em relação ao segundo ponto que você levantou, a questão de fato, no mercado globalizado de medicamentos, de insumos, de recipientes, etc., qualquer norma que nós criarmos aqui dentro da agência para controle desse tipo de produto, ela vai ter uma repercussão distinta para quem está sob a nossa jurisdição e para quem não está sob a nossa jurisdição. Qualquer norma que nós criemos, a não ser que diga respeito ao produto final, porque o produto final é o que nós vamos avaliar aqui, e que não é processo. Né? Qualquer norma de processo vai dizer respeito a isso. Bom, colocados esses pontos, eu acho que a questão em relação a essa proposta é a seguinte: diante dessas dúvidas, decidiremos que essa norma está no ponto de ir para a consulta pública, para que na consulta pública nós obtenhamos subsídios para respostas a essas questões, e logicamente que a consulta pública pode ser até acompanhada conjuntamente de uma análise de impacto regulatório, porque essa questão que você levanta a respeito de impacto, dessa diferença, dessa potencial diferença de grau de enforcement dessa norma internamente e fora, é uma questão relevante. De fato, nós não sabemos que tipo de impacto isso pode causar, é uma coisa que tem que ser avaliada, então justamente com a consulta pública poderia ser feita uma avaliação de impacto, ou se existem questões que ainda nós precisamos discutir dentro de casa para ter algumas conclusões antes de oferecer essa proposta de norma para manifestação dos interessados de uma forma geral. Eu acho que são essas duas questões que eu gostaria de colocar.